E aí, tudo bem? Bom, na aula de hoje, eu estou gravando esse vídeo para poder ver se a gente se aproxima um pouco mais, né? Já que vocês optaram por não, por não assistirem às aulas presenciais, o que eu lamento, a não ser quando o aluno não voltou por causa de uma preocupação com a pandemia, a questão da não tomou a vacina ainda, ou não tomou a segunda dose. Mas fora isso não existe outra razão que possa justificar o fato de vocês não terem voltado. Bom, mas isso agora é um assunto secundário, porque o que interessa é a aula de hoje. Eu vou fazer rapidamente um comentário sobre o exercício da semana passada, tá? Então seria importante vocês terem aí o caderno de vocês para acompanhar, né? Nós fizemos 7 questões. Na primeira eu pergunto: você sabia que a vida surgiu na água? Sim ou não? Essa pergunta, o objetivo dela foi justamente fazer com que vocês reflitam que a água é tão importante, é tão fundamental para a vida, para os organismos, porque a vida surgiu na água. As primeiras formas de vida, durante muitos milhões de anos, só existia na água. Então, isso mostra a importância da água. E sem a água não haveria vida, ela não teria surgido. Tá? Vou parar por aqui, senão a gente vai se estender muito. Vamos para a segunda questão. Você sabia que quando passou a existir fora da água, os organismos trouxeram água dentro de si, porque seria impossível a existência da vida sem a água? Sim ou não? Claro, pelo que acabei de dizer, até a resposta é sim, né? A água, quando a vida conquista o ambiente terrestre, quando passa a existir, alguns organismos conseguem sair da água e conquistar o ambiente terrestre, a Terra, né? A Terra que eu digo, o continente fora da água, conseguiu sair da água, essa água vem dentro do organismo. Basta você imaginar que nós seres humanos, temos aproximadamente 70% da nossa massa corporal é feita de água. Isso mostra a importância da água. Por isso que eu faço essa imagem, eu criei essa imagem. Os seres vivos saíram da água, mas a água veio dentro do organismo dos seres vivos. Terceira, por isso é que todos os seres vivos são compostos principalmente por água. Por falar nisso, qual é o percentual de água no nosso corpo? Eu acabei de dizer, cerca de 70%. Você sabia, a 4 agora, você sabia que a composição dos alimentos é basicamente a mesma que compõe os organismos vegetais e animais? Sim ou não? Se você não sabia, saiba que é verdade. Então a resposta seria sim. A composição dos alimentos é basicamente a mesma. Basicamente. É claro que há uma diferença entre organismos animais e organismos vegetais. Tá, ok? Há algumas diferenças, mas basicamente é a mesma. O que pode variar é você encontrar mais carboidratos em vegetais, mais vitaminas em vegetais do que em animais. Mas você encontra mais gordura em animais, mais proteínas em animais, mas basicamente todos têm todos esses componentes, né? A água, sais minerais, vitaminas, proteínas, carboidratos e lipídios. 5. E por falar nisso, os componentes dos seres vivos e dos alimentos são, obviamente, a água, as proteínas, e aí o objetivo dessa questão é para que vocês pensem e reflitam de que a composição dos alimentos que nós colocamos ali, que vamos estudá-los um a um, já começamos pela água, é a composição
dos organismos. Porque qual é o alimento natural? É você comer outro ser vivo, comer uma planta, comer um outro animal. Então, a composição do organismo é a mesma composição dos alimentos. Porque os nossos alimentos são organismos ou originários de organismos de seres vivos. 6. Você sabia que a média da perda de água pelo organismo através da urina, das fezes, do suor e da expiração? Expiração é o suor, tá? E também quando você... desculpe, a expiração que eu estou me referindo aí é quando você coloca o ar para fora. Ele carrega água. Ele também serve de forma de expulsar a água do organismo. Você sabia que pode ser reposta todos os dias, sob a pena de termos sérios problemas? Claro, sim. Tem que ser reposta. Por isso que a última questão é: agora, considerando que 1 litro de água equivale a 1000 gramas, se você não sabia, fique sabendo. 1 litro de água equivale a 1 quilograma, 1000 gramas. E o que seria o que a gente perde e o que a gente perde em média equivale a 1000 gramas e que eu escrevi mal aqui, deixa eu corrigir aqui. E o que a gente perde em média por dia, agora considera, até porque eu tive erro, eu cometi um erro aqui ao redigir essa questão. Agora, considerando que 1 litro de água equivale a 1 litro, e o que a gente perde em média por dia, considerando que 1 litro de água equivale a 1000 gramas e o que a gente perde em média por dia, quantos litros a gente tem de beber diariamente? Quer dizer, considerando quantos litros a gente perde por dia, com as fezes, respiração, urina, suor, tal, e sabendo que nós temos que repor isso, quantos litros por dia? Aí a gente vai lá, 1.500 gramas de urina, então 1,5 litro. 100 gramas pelas fezes, 1,6 kg. 500 gramas pelo suor, 2,1 kg. 400 gramas de expiração, 2.500 gramas, ou seja, 2,5 litros. Então, é o que a gente tem de beber diariamente em média, 2,5 litros de água, ok? Agora, a aula de hoje já está aqui pronta para eu enviar para vocês. Nós vamos começar, nós estamos estudando agora os alimentos, 1 a 1, né? A semana passada foi água, nós vimos a água, hoje vamos ver carboidratos, tá ok? Então eu fiz 10 perguntas para vocês responderem, só copiem os exercícios, tá? O conteúdo não precisa copiar. Você sabe que cada atividade tem 2 partes, a parte 1, conteúdo, e a parte 2, exercício. Então basta vocês copiarem os exercícios, as perguntas, né? São 10. E aí, tudo sobre carboidratos. Procurem responder da maneira mais rápida possível. Não vai ficar copiando, querendo copiar do texto. Procure entender o texto e dar uma resposta ideal, dar uma resposta própria, tá? Baseada no texto, claro, mas não é querer copiar tudo que está no texto. Copia o que, se copiar, copia apenas o que eu estou perguntando. Não precisa copiar nada além. Deu para entender? Então é isso aí. Um beijo para vocês. Fui. Até semana que vem.